Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira. Que Deus abençoe você, abençoe seu dia, sua semana, lhe dê da sua presença, da sua graça. Quero meditar com você hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 36 em diante. Ontem foi domingo de Páscoa. Falamos sobre a ressurreição do Senhor Jesus. E agora nós vamos ler o momento em que Jesus aparece aos discípulos, depois da ressurreição. Nós lembramos que ele já tinha aparecido para Maria Madalena, que ele já tinha aparecido a algumas testemunhas, alguns homens no caminho de Emaús, ele fez voltarem. E isto aqui certamente aconteceu na segunda-feira. Por isso, eu estou trazendo hoje esse texto. Diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vejam as minhas mãos e os meus pés, porque sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne e nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Queridos, Lucas ele resume aqui esse momento de encontro dos discípulos todos reunidos com Jesus. E a primeira coisa que me chama a atenção é o fato de que Jesus, ele se preocupa em provar a eles que ele não é um espírito, mas ele ressuscitou em carne, que o seu corpo foi glorificado, que ele estava ali em carne e osso, e ele prova isso comendo e deixando eles tocarem, inclusive vendo as suas mãos e os seus pés. Certamente ali estavam as cicatrizes, as marcas daqueles furos, né, dos cravos na cruz. É interessante que há uma ênfase aqui em perceber isso. É importante nós lembrarmos que se Deus quisesse, Jesus poderia, ao invés de ressuscitar em corpo, ele poderia simplesmente ser vivificado no espírito, ele poderia viver em espírito. Porque antes de receber um corpo, quando ele se tornou
homem no ventre de Maria, ele era um espírito, né? Ele não tinha um corpo específico. Deus é espírito, ele poderia ter permanecido em espírito e deixado ali aquele corpo que morreu ali naquela sepultura. Porém, Jesus ressuscita dentre os mortos em carne. E isso é muito importante na teologia cristã, é muito importante no ensinamento bíblico, porque nós cremos nas promessas de Deus e Deus prometeu ressuscitar dos mortos, nos dando um novo corpo, um corpo glorificado a todos os que nele creem. A promessa de Deus não é que um dia nós seremos um espírito vagando no universo eternamente, não. Mas que Ele, quando terminar os tempos desta era, Ele vai fazer um novo céu e uma nova terra. E os que nele creem vão receber a ressurreição dos mortos. Os que nele creem serão ressuscitados para a vida eterna, em um corpo glorificado, à semelhança do corpo que Cristo recebeu, um corpo que nunca mais morrerá. Por isso é importante a ressurreição de Jesus. Eu já falei um pouco ontem sobre isso, porque a ressurreição de Cristo, Deus está provando, Deus está mostrando e dizendo, é desta forma que eu vou fazer com todos vocês. Jesus é o primogênito dentre os mortos, Ele é o primeiro filho a ressuscitar, mas outros irão receber a mesma ressurreição, a saber, todos os que creem no Cordeiro, todos os que têm o seu nome no livro do Cordeiro, no livro da vida. Eu e você e mais uma multidão de homens e mulheres que são chamados santos, porque foram santificados, separados por Deus deste mundo impuro, foram tirados através do sangue de Jesus. É interessante que todas as grandes religiões do mundo, elas têm um lugar onde está o túmulo do seu fundador. Ali estão os restos mortais de Buda, os restos mortais de Maomé, os restos mortais de Confúcio, os restos mortais dos grandes líderes religiosos estão depositados em algum lugar do mundo, onde fazem inclusive cultos a eles, pessoas celebram as suas vidas. Mas o cristianismo não tem um lugar onde está sepultado o corpo de Cristo. E esta é a maior prova da ressurreição. Quando alguém diz assim, eu não sei se é verdade que Jesus ressuscitou, eu digo, onde está o corpo dele então? Porque na época de Cristo também algumas autoridades e os próprios líderes judeus queriam provar que Jesus não ressuscitou. E era muito fácil provar isso. Bastava encontrar o seu corpo e expor ele. Existe inclusive um filme muito interessante chamado Ressurreição, que nesse filme mostra essa cena dos romanos e dos judeus procurando o corpo de Cristo. E eles botam inclusive um soldado, um general ali como responsável por encontrar o corpo do Senhor. E eles vasculham todos os lugares da região e não encontram. E no filme é interessante que inclusive esse soldado, ao invés de encontrar o corpo de Cristo, acaba encontrando o próprio Jesus vivo, conversando com seus discípulos, e ele mesmo acaba se convertendo. É muito interessante de que forma maravilhosa Deus decidiu estabelecer a nossa fé por meio do sacrifício do seu Filho, para nos dar vitória sobre o pecado, sobre a morte. Ressuscitou o seu próprio Filho para provar que um dia Ele também vai nos ressuscitar. E é interessante que aqui não para a história da igreja, pelo contrário, aqui começa a história da igreja. O Cristo vivo, Ele diz, olha, eu vou subir para o meu Pai, mas vocês serão minhas testemunhas. E eu vou enviar sobre vocês a promessa do meu Pai. E Ele fala para os seus discípulos da época, fiquem aqui na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, filhos, a minha obra não terminou aqui quando eu morri e ressuscitei. Tem mais. A fé cristã não é uma fé apenas de informação, onde as pessoas sabem do que Deus fez. A fé cristã é uma fé onde o próprio Deus vem morar dentro de nós. Onde
Deus vivo vem habitar dentro do homem, há um revestir de um poder, de uma autoridade, há um revestir, uma novas vestes dadas por Deus sobre nós na pessoa do Espírito Santo. Ou seja, para ser cristão não basta saber que Jesus morreu e se arrepender dos seus pecados. Não basta crer que Ele ressuscitou e crer que você também vai ressuscitar dentre os mortos. Há um passo poderoso e importante que é receber o Espírito Santo. É pedir que Deus venha morar dentro de você. E é receber essa presença que vai guiar os seus passos. Assim como quando Jesus não esteve mais presente em corpo com os discípulos. A presença do Espírito Santo guiou a igreja até os dias de hoje. Assim o Espírito Santo vai guiar você todos os dias. Amém? Querido Deus e Pai, nesta segunda-feira pedimos, reveste-nos de poder, reveste-nos da Tua presença. Queremos o Teu Espírito sobre nós, queremos andar contigo e desfrutar de todas as bênçãos da Tua presença. Senhor, obrigado pela certeza da ressurreição, obrigado, Senhor, pela certeza de que um dia nós também vamos receber a vida eterna. Obrigado, Senhor, porque o Senhor habita em nós. Senhor, eu peço, enche-nos com o Teu Espírito e nos torna testemunhas de Cristo hoje. Torna este homem, esta mulher, uma testemunha de Jesus. E por onde andarmos, possamos levar o Teu amor a tantas pessoas que precisam. Eu peço nesse dia, Senhor, um revestir da Tua graça, um revestir do Teu Espírito, um revestir, Senhor, de novas vestes, que as coisas velhas, as roupas velhas, a sujeira da velha vida fique para trás e possamos ter vestes novas, vestes espirituais, que o Teu Espírito seja nosso novo jeito de ser. É isso que pedimos nesse dia, nessa semana, pedimos a Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Querido amigo e amiga, eu convido você a fazer algo, a compartilhar esse devocional com pelo menos 10 amigos que você gosta muito, para que você e eu possamos juntos, levar o nome de Jesus mais longe. Um grande abraço, até amanhã e Deus abençoe sua vida.